Olá pessoal, boa noite. A gente deu início ao nosso curso, né? Logo após veio o isolamento social, né? Devido ao coronavírus. Então eu fui solicitada, né? Pela coordenação que a gente reiniciasse essas aulas de forma, digamos, online, né? Via o WhatsApp por meio de vídeo, tá? Então, eu tô aqui também que isso é uma forma totalmente nova para mim. Eu nunca trabalhei dessa forma. As minhas aulas sempre foram presenciais, tá bom? Qualquer falha, vocês vão aí me desculpando, certo? E qualquer dúvida, vocês podem mandar as dúvidas de vocês pelo WhatsApp. Eu prefiro que vocês mandem pelo privado, porque no grupo tem muita conversa, às vezes eu posso não ler. Então, vocês mandam no privado qualquer dúvida a respeito dessa aula. Eu peço que vocês acompanhem a aula pela apostila, né, que foi disponibilizada para vocês em forma de PDF. Então, a aula que é referente ao módulo 1 é toda seguindo a logística da apostila, certo? Então, eu quero dizer para vocês que é uma alegria, né, retomar as aulas, mesmo que distantes, né, devido a essa pandemia. Quero reforçar que vocês mantenham o isolamento social. Quando necessitar sair à rua, que usem máscaras, que usem álcool em gel, tá? E que se cuidem, permaneçam em isolamento social, certo? E só reforçando mais uma vez qualquer dúvida, eu vou estar disponível no WhatsApp, certo? Então, essa aula vai ter uma duração mais ou menos de 30 minutos e, caso for necessário, eu vou gravar outro vídeo para a gente fazer as atividades complementares, tá certo? Então, vamos lá dar início à nossa aula. Às vezes eu vou parar de olhar um pouquinho para a câmera, que eu vou acompanhando os slides aqui no notebook. E se vocês quiserem, eu também posso disponibilizar os slides para vocês, tá? Que é uma forma resumida da apostila. Então, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também. Eu disponibilizo no grupo, que tem todos os alunos, certo? Então, vamos lá iniciar a nossa aula, tá? E quero desejar também boa noite, boa tarde, né? Bom dia, que eu não sei o horário que vocês vão assistir a esse vídeo, certo? Então, vamos lá. Só um momento, enquanto eu colocar aqui no slide. Pronto, certo? A gente vai iniciar pelo começo mesmo da apostila, que é referente ao módulo 1, né? Que vai falar sobre os conceitos básicos para a prática da farmácia, né? E reconhecer aquelas diferenças primordiais, né? Aquelas diferenças que todo e qualquer atendente de farmácia tem que saber, tá? Então, o que é fármaco, o que é medicamento, o que é forma farmacêutica e o que é via de administração. Então, são conceitos básicos que todo e qualquer atendente de farmácia tem que saber na ponta da língua, tá? Então, a gente vai detalhar passo a passo para que vocês consigam gravar isso na cabeça. Então, qualquer dúvida também, se eu estiver falando rápido, a gente vai ajustando nos próximos vídeos, certo? Só um momento. Vamos lá. Introdução, né? Falando sobre realmente a atividade que vocês vão exercer nesta prática profissional que é na farmácia. Então, é inegável a importância dos estabelecimentos farmacêuticos para a sociedade. Então, a gente pode ter a certeza disso nesse atual momento que a gente está vivendo, né? Que é essa pandemia. Então, a gente viu que a farmácia é um serviço essencial. A farmácia não pode fechar. Nem nessa crise mundial a farmácia fecha. Então, é como o supermercado. É um serviço essencial, né? Não pode se fechar, porque todo mundo precisa da farmácia para sobreviver, tá? Então, para que esses estabelecimentos permaneçam abertos, tá, ao público, é necessário que tenham funcionários capacitados, tá? E como é que a gente tem esses funcionários capacitados? A partir do curso, né? Realmente do estudo, que é justamente isso que a gente está fazendo,
certo? Estudo e capacitação, para que os profissionais estejam ok no atendimento ao público, certo? O farmacêutico responsável técnico, que toda farmácia tem o farmacêutico que é o responsável, que assina pela farmácia, necessita de uma equipe preparada para auxiliá-la. Justamente, o farmacêutico ele não tem como assinar a farmácia e fazer o atendimento de todas as pessoas que vão à procura da farmácia. Então, precisa desses funcionários. E esses funcionários, esses atendentes, eles precisam ter um conhecimento acerca dos medicamentos, acerca dos fármacos, certo? Não que necessite ser um conhecimento científico, um conhecimento aprofundado, mas precisa ser um conhecimento básico. Você precisa saber diferenciar, tá? Os medicamentos, né? Esses conceitos básicos que a gente viu no início da aula, tá? O balconista de farmácia deve possuir uma qualificação que o prepare para o mundo de trabalho, tá? Então, é claro que existe aqueles balconistas, aqueles atendentes que não passaram por um curso, né? Por um curso de capacitação como é esse que a gente está fazendo, certo? Então, ele foi aprendendo de acordo com a prática profissional. Só que é muito mais viável você se capacitar, você já ter aquele conhecimento teórico e aplicá-lo na prática, certo? Então, é muito importante você unir a teoria que você já tem na cabeça, a prática profissional, que é o que você vai viver ali diariamente na farmácia, tá? Então, esse curso que a gente está iniciando hoje, né, propriamente dito, ele tende a oferecer um aprendizado sobre os assuntos mais diretamente relacionados com a farmácia, né? Com a farmácia de dispensação, de venda de medicamentos, tá? Então, é esse curso que vai trazer esse conhecimento teórico acerca realmente de como deve ser organizada a farmácia, de como deve ser feita a dispensação de um medicamento antibiótico, que você tem que reter a guia, né? A prescrição do médico. Então, toda essa logística, todo mundo tem que ter na ponta da língua, tá certo? Só um momento. Então, vale ressaltar que a aquisição do conhecimento é um processo dinâmico, né? Que exige muita dedicação. Então, o dinâmico é isso. É eu estar aqui, né? Dispensando algumas informações para vocês e que vocês tragam as suas dúvidas para mim. Caso eu não saiba, eu vou pesquisar, vou estudar para resolver as dúvidas de vocês. E vocês também estudarem sozinhos, pesquisarem, conversarem com atendentes de farmácia. Ele é contínuo e é dinâmico, porque ele fornece, né, isso. Então, gente, a quantidade de informações é extensa, é enorme. Então, não tem como eu no caso, eu sou enfermeira, não tem como eu ter todo o conhecimento acerca de toda a enfermagem, porque é muito conhecimento, é muita coisa. Então, por isso que a gente precisa sempre estar estudando para a gente colher o máximo de informações possíveis, certo? Então, a chave da questão aqui é o estudo, tá? É o estudo e é a dedicação. Outro lembrete, o que vai garantir que o profissional esteja realmente preparado é a prática profissional, certo? Então, como eu já falei anteriormente, aqui a gente tá na teoria, então eu tô passando os conhecimentos para vocês, tá? E o que vai realmente fechar, isso como eu falei anteriormente, é a prática profissional, onde você vai exercitar tudo aquilo que você aprendeu na teoria, tá certo? Então, o estudo e a consequente aprendizagem, como eu já falei anteriormente, que eu tô seguindo os slides, às vezes eu posso ser um pouco repetitiva, tá certo? Porque às vezes eu já adianto algumas coisas que estão no slide seguinte, tá? Então, o estudo e a consequente aprendizagem, elas são contínuas. Então, o estudo nunca para, né? Eu termino o fundamental, vou para o ensino médio, aí tem Enem, aí vocês estão aqui fazendo esse curso, tem universidade, você se formou, tem especialização, então tem mestrado, tem doutorado, enfim, né?
O estudo ele é contínuo, ele nunca acaba, certo? Só um momento. Então, uma dica para vocês. Se você quiser ser um profissional de sucesso, que eu imagino que todo mundo, né, que esteja matriculado nessa turma tem o intuito de ser um profissional de sucesso, tá? Com um grande diferencial, um profissional que se destaque no mercado de trabalho, terá que estudar bastante, certo? Dedicar-se muito para poder acumular experiência profissional, certo? Então, a chave de tudo é a dedicação e o estudo, tá bom? Então, para a gente tentar aqui concluir essa introdução. O balconista de farmácia, ele atua em quê? O que é que ele vai fazer na farmácia, professor? O que é que eu vou fazer na farmácia, na prática mesmo? Você vai o quê? Vai dispensar os medicamentos e correlatos. Então, medicamentos, porque na farmácia também não só vende medicamentos. Então, tem produtos de beleza, tem produtos de higiene, certo? Pode trabalhar em farmácia pública ou privada, né? Prestando informações sobre o uso correto dos medicamentos prescritos pelo médico ou pelo cirurgião dentista. Então, todo paciente geralmente vai vir com a receita, com receituário. Então, naquele receituário vai estar descrito o medicamento e o modo de uso. Por mais que o médico ele já tenha falado para o paciente quantos dias ele tem que usar, quantos ml ele tem que tomar daquele determinado xarope, você, como atendente de farmácia, tem que reforçar isso, né? Vamos dizer, é um xarope para gripe, como Ambroxol. Então, como por exemplo, você é um atendente, recebeu a receita, tá lá, uso oral, né? Uso oral, Ambroxol, né? Um frasco. Tomar 5 ml de 8 em 8 horas. Então, você vai entregar o medicamento, você pode anotar na caixa, né? Que é uma forma que é muito utilizada. Você anota na caixa, porque às vezes você retém, né, a receita. Às vezes por controle mesmo da farmácia, ou às vezes porque é necessário, no caso de antibiótico, né? Então, você vai explicar, olha, dona Maria, a senhora tem que tomar 5 ml de 8 em 8 horas. Mas, para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui escrito na caixa, tá bom? Esse profissional ainda auxilia na organização do estabelecimento farmacêutico. Como, por exemplo, o farmacêutico vai querer organizar aqueles medicamentos por ordem alfabética, né? Ou seja, ele vai determinar uma logística de organização. Então, você tem que seguir essa logística de acordo com o farmacêutico, tá? E qualquer dúvida, né, no momento de dispensação de medicamentos, de orientações, vocês têm o farmacêutico que é responsável pela farmácia que vocês trabalham, tá? Então, em qualquer momento de dúvida, porque às vezes a letra do médico não é muito legível, então vocês precisam do auxílio de uma pessoa mais experiente para poder fazer a leitura correta e não estar dispensando nenhum medicamento de forma errada. Agora, entrando no nosso assunto propriamente dito, como vocês podem observar aí na apostila de vocês, né? Existem aí duas perguntas que ao final desse módulo a gente tem por obrigação, vocês têm por obrigação saber a resposta, tá? Então, são essas duas perguntas que tem aí na apostila de vocês. Qual a diferença entre fármaco e medicamento? Então, a gente tem que saber essa diferença, tá? É uma diferença primária que todo atendente de farmácia tem que saber. E o que é a forma farmacêutica e a via de administração, certo? Então, são essas duas perguntas que ao final desta aula a gente precisa estar com a resposta na ponta da língua, certo? Só um momento. Vamos lá. Os medicamentos, eles são produtos que contêm um ou mais fármacos, né? A gente tem medicamentos, né, que contêm mais de uma substância, digamos assim, tá? E são destinados para o quê, pessoal? Para a prevenção ou para o tratamento de doenças, certo? Então, todo medicamento é para tratar alguma coisa ou prevenir alguma doença, certo? Os medicamentos, ele possuem uma forma física, né?
se ela é sólida, se ela é líquida, se ele vem em comprimido, se ele vem em cápsula, tá? Que vai caracterizar. Isso é a forma farmacêutica. É o quê? É líquido, é xarope, né? Então, a forma farmacêutica é isso. É como o medicamento se apresenta. Se é de forma líquida, se é em forma de comprimido, de cápsula, certo? A escolha da forma farmacêutica deve levar em consideração a via de administração, tá certo? Porque não tem como uma forma farmacêutica, né, ser um comprimido e eu querer uma via de administração que não seja oral, que no caso é a boca, certo? Então, a forma farmacêutica está diretamente ligada com a escolha da via de administração, certo? Então, pessoal, os conceitos básicos para a prática da farmácia. Então, essa diferença primária, como eu falei para vocês, que é a diferença entre fármaco e a diferença entre medicamento. Então, fármaco é toda substância ativa farmacologicamente, tá? Como, por exemplo, a dipirona, né? Não, dipirona não, vamos para o alívio. O alívio é em solução, certo? Então, o alívio, ele é o medicamento, certo? Qual é o fármaco? O fármaco que é aquela substância principal, a substância que vai fazer com que o medicamento, como é que eu posso explicar? Que o medicamento faça com que, como por exemplo, o alívio baixe a sua febre, ou então diminua a sua dor muscular, tá? Então, o fármaco é isso, é aquela substância principal, primária, que vai fazer com que trate aquela doença, tá? E medicamento é empregado para o produto farmacêutico final. Por quê? Como, por exemplo, o ibuprofeno, né? Que é um alívio, que eu falei para vocês agora. Não tem como ser fabricado só com o fármaco, né? Ele precisa de outras substâncias para compor, né, aquela forma farmacêutica, tá? Então, para ficar mais clara a diferença, como vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês, vamos citar um exemplo, tá? Uma das apresentações do medicamento Diovan, né, que ele contém 14 comprimidos revestidos de 40 miligramas de valsartano. Tá? Na composição destes comprimidos, encontramos 40 miligramas de valsartano, além de celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício coloidal, estereato de magnésio, hipromelose, dióxido de titânio, macrogol, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo e óxido de ferro preto. De todas essas substâncias contidas no comprimido de Diovan, apenas o valsartano, né, ele responde pelo efeito, né, de baixar a pressão, naquele efeito antihipertensivo. Então, ele é a substância principal, é a substância que vai fazer com que a pressão do paciente baixe, certo? Todas aquelas outras composições que eu citei anteriormente são necessárias para fazer aquela estrutura, aquela composição do comprimido. Mas a única substância que vai ativar o efeito hipertensivo é o valsartano, tá? Então, ele é o fármaco, né? O valsartano, certo? E o Diovan é o medicamento, que o medicamento é a soma do fármaco com aquelas outras substâncias, certo? Aí eu coloquei aqui até nos slides que vocês não vão encontrar na apostila de vocês, outro exemplo, mas eu vou disponibilizar os slides como eu falei anteriormente, tá? Cada comprimido de dipirona sódica contém 500 miligramas de dipirona monoidratada, tá? Então, e contém aquelas outras composições para poder formar o comprimido de dipirona, que a gente pode nomear, de excipientes, tá? Que são aquelas substâncias secundárias, né? Que é o amido, a gelatina, o talco, o estereato de magnésio, o álcool etílico e a água purificada. Então, eu pergunto para vocês,
Qual é o fármaco da dipirona sódica? É a dipirona monoidratada, tá? E quais são os recipientes, que são aquelas substâncias secundárias? É o amido, é a gelatina, é o talco, é o estereato de magnésio, é o álcool etílico, é a água purificada. Algum dessas composições, né, eles vão fazer com que a febre da pessoa baixe? Não. O que vai fazer com que a febre da pessoa que tomou esse comprimido é a dipirona monoidratada, que é o fármaco, tá bom? Espero que tenha ficado entendido isso, tá certo? Qualquer dúvida, se vocês não conseguiram fazer a leitura do que eu falei até agora, vocês me mandam mensagem pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Todas as outras substâncias, tá bom? Como da dipirona ou do Diovan, como foi o primeiro exemplo, apresentam um papel secundário. Então, eles são necessários apenas para fazer a composição daquele medicamento, sendo responsáveis por características da forma farmacêutica, como o comprimido, né? Todas essas outras substâncias que não apresentam efeito farmacológico, e entram na composição apenas como conservantes, secantes, agregantes, agentes de revestimento, né? São conhecidos como excipientes. Então, todas essas substâncias que não são primárias, que não é um fármaco, ele entra de forma secundária, só para terminar a composição do medicamento, tá? Para revestir, para agregar, para dar aquele formato, certo? Então, no conjunto, os fármacos e os excipientes, eles formam um medicamento, tá? Então, como por exemplo, o Diovan, né? A gente viu que o valsartano é o fármaco, que é o que vai fazer com que a pressão das pessoas baixe, né? Tem aquele efeito antihipertensivo, mas aquelas outras substâncias que são secundárias ou excipientes, juntando elas duas, vão formar o medicamento. Então, no caso do Diovan, né? Qual é o fármaco? É o valsartano. Quais são os recipientes? São todos aqueles nomes que às vezes a gente acha até estranho, tá? E qual é o medicamento? É o Diovan, certo? Espero que tenha ficado entendido. Então, o fármaco é conhecido como a substância ativa. É a substância realmente que vai fazer com que o seu organismo responda àquele medicamento. E medicamento é o produto final, quando eu junto o fármaco e os recipientes, tá? Que contém o fármaco, mas contém também todo o conjunto de recipientes. Então, entendido, pessoal, essa diferença entre fármaco e medicamento. Então, o fármaco é o princípio ativo, é o que vai fazer que o seu organismo responda, né, àquele medicamento. No caso da dipirona, né, a dipirona sódica, que o princípio ativo é a dipirona monoidratada. Então, é esse fármaco, né, esse princípio ativo, dipirona monoidratada, que vai fazer com que a febre que está no seu corpo seja eliminada, tá? Então, vamos lá. Ainda sobre esses conceitos básicos, sobre a forma farmacêutica. Então, é a forma física que o medicamento adquire, se é em comprimido, se é em solução, se é em drágio, se é em cápsula, tá? Para facilitar, a compreensão, vamos dividir as formas farmacêuticas em sólidas, semissólidas e líquidas, tá? Então, vamos dividir a forma farmacêutica, vamos fazer nessas três divisões, tá? Sólidas, semissólidas e líquidas, tá? Então, fica até muito claro para a gente poder diferenciar nessa forma farmacêutica. As sólidas apresentam-se como um sólido, né? Como no caso dos comprimidos, das cápsulas, das drágeas, dos supositórios, das pastilhas, tá? Então, tudo isso que vem de forma sólida, né, é considerado uma forma farmacêutica sólida, né? Como o mais conhecido por nós é o comprimido, né? Então, quando adquire uma forma semissólida, ele apresenta um aspecto de gel, né, ou de geleia,
como no caso dos cremes, das pomadas, das pastas, das geleias, tá? Então, ele não é nem líquido e nem sólido, ele fica naquele meio termo, por isso que é semi-sólida, tá? E as formas farmacêuticas líquidas, né, são apresentadas pelas soluções, pelas suspensões, shampoos, né? Aqueles líquidos que são utilizados para injeção, tá? Então, tudo que se apresenta na forma líquida é uma forma farmacêutica líquida, tá? Então, essa forma farmacêutica é bem simples, né? De a gente conseguir diferenciar, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem. Então, todo medicamento, pessoal, ele precisa ser introduzido no organismo para que o libere, tá? Então, o comprimido, ele precisa ser introduzido. A injeção, ela precisa ser introduzida no organismo para que ele gere a resposta, tá? A geleia, ela precisa ser introduzida ou aplicada, né? No caso, aplicada em algum local, né? Para que o corpo consiga absorver, né? Então, vem a pergunta, como, né? Ou por onde administrar os medicamentos, tá? Então, a resposta é pelas vias de administração, certo? A gente vai ver aqui que existem as vias de administração e a gente vai detalhar a fundo, tá? Então, já entendemos o que é fármaco, o que é medicamento, né? As formas farmacêuticas e agora a gente vai entrar nas vias de administração, tá? A via de administração é a porta de entrada dos medicamentos no nosso organismo, tá? Então, é por onde a gente vai ingerir, né? Esse medicamento, né? Como esse medicamento vai entrar em contato com o nosso organismo, tá? Então, essa é a via de administração. Os conceitos de forma farmacêutica e via de administração têm uma correlação íntima, né? Porque a forma farmacêutica vai estar diretamente relacionada com a via de administração, tá? Então, o comprimido, eu não tenho como usar uma via de administração injetável, né? Eu não tenho como injetar um comprimido no músculo, né? Pela via intramuscular. Tem que ser pela via oral, tá? Então, por isso que eles estão diretamente relacionados, tá? Estão intimamente relacionados. Pois a escolha da forma farmacêutica orienta a via de administração a ser utilizada. E as vias de administração, como a gente viu, a forma farmacêutica é classificada em sólida, semissólida e líquida, né? As vias de administração são classificadas em enterais e parenterais. Então, tem essas duas classificações, divisões, digamos assim, né? Via de administração enteral e parenteral, tá? As vias parenterais ainda tem uma subdivisão, tá? Que são as parenterais diretas e as parenterais indiretas, certo? Uma via enteral, né, que é a primeira classificação, é aquela no qual o medicamento ele inicia o processo de absorção a partir de qualquer uma das porções do trato gastrointestinal, né? Como, por exemplo, a nossa via oral, a via sublingual, a bucal, a retal, tá? Então, a via enteral, que é a primeira classificação, é aquela que inicia o processo de absorção, né, por qualquer parte do trato gastrointestinal. Isso inclui a boca, né, a via oral, a sublingual e a retal, tá certo? Então, quando o medicamento ele não utiliza o trato gastrointestinal, né, para ter acesso ao nosso organismo, né, como ponto de início da absorção, a via é considerada parenteral. Então, se não usou a boca, né, não é sublingual, não é retal, não é bucal, então ele não usou, né, nenhuma parte do nosso organismo a nossa porção do trato gastrointestinal. Então, se não usou, ele é parenteral, tá? Então, como vocês podem observar e ler aí na apostila de vocês,
Benjamin Bill, em 1858, ele desenvolveu um método de utilização de uma agulha adaptada a uma seringa para injetar medicamentos diretamente no interior do nosso corpo, né? Dos nossos tecidos, para ser mais específica, certo? Então, as vias de administração que são parenterais e utilizam a injeção, né, a utilização da seringa e da agulha, elas são conhecidas como parenterais diretas, né? Como, por exemplo, a gente tem a via subcutânea. Pessoal, essa via subcutânea, né, além da intramuscular, que é no nosso músculo, da intravenosa ou endovenosa, da intracardíaca, da intraocular, certo? Então, as vias parenterais diretas são esses tipos de administração na via subcutânea, intramuscular, que é no músculo, intravenosa, que é na veia. Então, são parenterais diretas, porque usam injeções, né, para chegar até o nosso organismo. Todas as outras vias que não utilizam o trato gastrointestinal e nem o recurso da injeção são conhecidas como parenterais indiretas, né? Como, por exemplo, a gente tem a via nasal, a gente tem a via ocular, auricular, que é da orelha, do ouvido, a vaginal, né, que é da nossa região íntima. Então, as vias parenterais indiretas são aquelas que não usam o trato gastrointestinal e nem usam as parenterais diretas, que é a forma, quais são as vias? Subcutânea, intramuscular, intravenosa, intraocular. Então, se não usou nenhuma dessas, ela é parenteral indireta, tá bom? Então, como a nasal, a mucosa nasal, a ocular, a auricular, a vaginal, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Essas diferenças são diferenças simples que a gente precisa ler realmente para poder fixar, mas que são de fácil compreensão se a gente ler e vocês assistirem o vídeo que eu tô explicando aqui para vocês, tá bom? Então, a via oral, né, ela é a mais segura, econômica e conveniente. Então, quase todas as pessoas, né, conseguem fazer a administração dos medicamentos pela via oral, né, que é pela boca, tá? Vamos lá falar sobre desvantagens e vantagens da via oral, tá? As desvantagens são a limitação de absorção, porque a absorção ela é demorada, tá? Ela é mais demorada, né? Pode acontecer êmese é vômito, tá? Destruição do fármaco por enzimas digestivas, tá? No nosso estômago, ou pelo pH gástrico, que ele é ácido, tá? Então, em contato, como por exemplo, com o comprimido, pode acontecer ali alguma quebra das enzimas, tá? Irregularidades de absorção e passagem do fármaco pelo fígado. Então, tem todas essas desvantagens, tá? Nas vias parenterais diretas, que são... Quais são as parenterais diretas? Que é por injeção, tá? Geralmente, a disponibilidade do fármaco de forma rápida. Então, você, geralmente, a endovenosa, né? Que é na veia, o efeito é quase que instantâneo. Então, antes de você terminar de administrar a injeção, o paciente já apresenta melhora do quadro. Então, é muito rápida, tá? O efeito é muito rápido. As desvantagens quais são? É a necessidade de se manter a asepsia no local da administração, no caso, a limpeza daquele local, tá? A dor, né? Afinal, você vai estar furando, fazendo uma picadinha ali no corpo, então, quer queira, quer não, isso provoca uma dor, para uns maior, para outros menor. E a impossibilidade de automedicação, tá bom? Porque não tem como uma pessoa leiga, né, que não tem o conhecimento, fazer uma administração de um medicamento na veia, tá? Um comprimido, qualquer pessoa pode tomar sozinho, né? Já uma injeção não é assim, é diferente. Não é todo mundo que se automedica, tá? Tanto por conta do conhecimento técnico e prático, como pela habilidade. No caso, para mim, eu sou enfermeira, né? Eu sei fazer a administração endovenosa, mas às vezes em mim mesma eu não consigo fazer essa administração, tá?
Então, reconhecendo as diferenças, só pra gente agora ver se a gente conseguiu entender realmente, tá? Conhecendo as diferenças entre fármaco, medicamento, forma farmacêutica e via de administração. Vamos ver aí o exemplo que tá na apostila de vocês. O produto Razilis está disponível nas seguintes apresentações: 14 ou 28 comprimidos revestidos para uso oral, contendo 150 ou 300 miligramas de alisquireno, tá? E os excipientes celulose microcristalina, crospovidona, povidona, estereato de magnésio, dióxido de silício, macrogol, talco, hipromelose, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho e óxido de ferro preto. Então, vamos lá, diante de tudo que a gente leu, qual é o fármaco deste medicamento? Conseguiram identificar? Posso falar? Então, é o alisquireno, tá? Então, o fármaco, que é o princípio ativo, que é o que vai fazer com que surja o efeito no seu organismo, é o alisquireno. Qual é o medicamento? Conseguiram identificar? É o Razilis. Desculpa, viu? Razilis, tá? Então, o medicamento é o Razilis, que é a soma do fármaco, que é o princípio ativo, com os excipientes. Qual é a forma farmacêutica que esse medicamento apresenta? É comprimido? É gota? É gel? É geleia? Então, a gente viu que são comprimidos revestidos. Se é comprimido, qual é a via de administração? A via oral, né? Boca, no caso, né? Então, pessoal, a gente fechou, no caso, esse módulo 1, né? Que é pra gente reconhecer essas 4 diferenças que eu tô aqui explanando para vocês. A diferença entre fármaco, medicamento, forma farmacêutica e via de administração. Então, só reforçando mais uma vez, qualquer dúvida depois desta aula e depois da leitura da apostila, eu vou estar disponível no WhatsApp para estar respondendo todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, a gente vai encerrar aqui este vídeo quando todos os alunos, né, que estão no grupo, que estão matriculados, tiverem assistido, aí a gente vai fazer a atividade referente a essa aula, tá certo? Então, eu vou dar um prazo que eu vou colocar aí no grupo para vocês, após eu postar este vídeo, para todo mundo ver a aula, para a gente poder fazer a atividade. Aí eu vou gravar um vídeo curto, dizendo qual vai ser o tipo de atividade, para vocês estarem fazendo, tá? E nossa comunicação, infelizmente, neste momento, tem que ser por via virtual, né? Por via das redes sociais de vídeo, tá bom? Então, eu peço que vocês, antes da atividade, vocês vejam que tem 5 questões, tá bom? Aí, depois do conteúdo, para vocês exercitarem os conhecimentos adquiridos neste módulo. Então, eu peço que vocês já vão lendo, tentando responder, porque essas questões vão fazer parte também da atividade, certo? Então, vocês vão tentando responder, solucionar as questões, tá bom? Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Então, nos próximos vídeos a gente vai tentar melhorar, vocês me digam aí o feedback de vocês, os pontos positivos, os pontos negativos, em que a gente tem que melhorar, tá certo? Então, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Um beijo!